Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem mexer com o mercado no dia de hoje. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia, hoje 27 de dezembro de 2021. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje, segunda-feira, né? Na quinta-feira, dia 23, quando nós conversávamos aqui no nosso Morning Call, eu havia comentado que hoje não teríamos Morning Call por fechamento de mercado, acabei cometendo uma gafe, né? Olhei o calendário de feriados da B3 do ano de 2020, por isso aí acabei me confundindo, mas como eu percebi posteriormente aí que nós tínhamos mercado aberto aqui no Brasil, continuamos então com o nosso Morning Call normalmente. Espero que você tenha tido aí um bom final de semana, um bom feriado aí de Natal e seguimos em frente com tudo aquilo que pode movimentar o mercado e aquilo que aconteceu então na antevéspera de Natal, na quinta-feira, olhando aí principalmente para fechamento de mercado. Na quinta então nós tivemos aí as bolsas internacionais em alta e o Brasil novamente índice Bovespa descolando aí das bolsas internacionais e vimos aí na quinta-feira a divulgação do IPCA 15, né, a expectativa de inflação aí dos primeiros 15 dias do mês, trazendo aí à tona uma perspectiva, um receio maior aí dos investidores de um juro mais alto em 2022, voltando a preocupar. Também tivemos aí a divulgação dos empregos, geração de empregos aí oficial do país, né, via CAGED, que tivemos um aumento aí acima do esperado na geração de empregos, mas nem isso aí segurou as bolsas a nível nacional. Um outro fator que também causa cada vez mais preocupação e acaba apertando aí a questão fiscal e política é a pressão de alguns servidores públicos para reajuste de salários, né, das categorias, principalmente aí após o presidente Jair Bolsonaro e também aí a base aliada ter garantido aí um reajuste para o ano de 2021-2022 ali para os policiais. Isso acaba gerando aí uma grande preocupação, visto que outras categorias também exigem aí um reajuste, um aumento nos seus salários para os próximos anos. Olhando um pouquinho aí para exterior, tivemos aí nos Estados Unidos altas novamente, mesmo em meio a aumentos de casos da variante Omicron. A fala do presidente Joe Biden na semana passada, onde ele diz que não deve haver lockdown, ainda é o grande porto seguro, né, dos investidores de forma geral, o que tem mantido aí em alta as bolsas norte-americanas nos últimos dias. O PCI, que é o índice de inflação também que foi divulgado na quinta-feira, veio muito próximo, um pouco acima do que era a expectativa, mas muito próximo, 0,01 pontos percentuais ali acima do que era a expectativa. Então também esse olhar em relação à inflação, mantendo os mercados mais tranquilos no exterior. Europa também fechou em alta com essas boas notícias, mesmo em meio a novos casos da variante Omicron, e tivemos aí com essa retomada econômica um novo aumento quando olhamos aí para o preço da commodity, né, o petróleo, que é a principal commodity aí que tem evoluído nas últimas semanas. Olhando um pouquinho para números de forma geral, então, da quinta-feira, nós tivemos o índice Bovespa aí perdendo os 105 mil pontos, chegando aí a 104.891, uma queda de 0,33% aí do índice brasileiro. O dólar aí se desvalorizou 0,07% a R$ 5,66. E olhando para as bolsas norte-americanas, Nasdaq subiu 0,85 a 15.653 pontos. Tivemos aí o índice S&P 500 subindo 0,62 a 4.725 pontos. E Dow Jones aí com uma alta de 0,55 a 35.950 pontos. Olhando aí para a Europa também, fechamento lá de quinta-feira, dia 23,
nós tivemos aí na Europa o euro chegando a R$ 6,42, uma valorização de 0,06, nenhuma mudança em relação aí às casas decimais, né? Apenas além disso um pouco. E olhando para as bolsas europeias, o DAX na Alemanha aí subiu forte, 1,04% a 15.756 pontos. O CAC na França teve uma alta de 0,77, chegando a 7.106 pontos. E no Reino Unido a alta foi de 0,43%, a bolsa chegando aí a 7.373 pontos. Fechamento aí no mercado asiático também. No dia 23, nós tivemos a China aí com alta de 0,49% a 14.863 pontos e no Japão uma alta de 0,83% a 28.798 pontos. Olhando para o cenário de cripto, também fechamento do dia 23, quinta-feira, nós tivemos aí o Bitcoin com alta de 3,48% e o Ethereum subindo 2,21%. As retomadas aí, principalmente no final da semana passada aí do Bitcoin, voltando aos $50 mil, também mexeram bastante aí com o cenário de cripto. E fechamento aí de petróleo futuro, a negociação aqui no Brasil para fechamento em dezembro. Na sexta-feira tivemos o Brent sendo negociado a $76,63 o barril, enquanto o WTI fechava sua negociação a $73,81 o barril, nesse movimento aí de aumento com a retomada econômica. Olhando um pouquinho para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele caiu 3,60% na quinta-feira, dia 23, a 17,96 pontos. Lembrando aí, o índice VIX mede a volatilidade, né, o risco de oscilação aí no mercado de renda variável, e com as bolsas em um cenário mais estável, ele caiu aí abaixo dos 20 pontos, dando um pouco mais de tranquilidade aí nos últimos dias. Metais futuro, temos o ouro aí sendo negociado a $1.809,20 a onça para fechamento em dezembro de 2021. Alumínio futuro a $2.793,25 e o ferro refinado aí fechou na quinta-feira a $112,54 a negociação aqui no Brasil. Continuando e olhando aí para o fechamento das bolsas na quinta, dia 23, as principais altas aí ficaram por conta de alguns frigoríficos e também mantendo aí em alta Embraer e outras empresas. Principal alta aí vindo de Marfrig MRFG3, que subiu 4,17%, chegando a R$ 22,73. Embre 3 Embraer subiu 3,22% a R$ 24,36. BRFS3 Brasil Foods subindo 1,98% a R$ 22,62. Minerva, que é BIF3, também subindo 1,54% a R$ 10,53. E outra alta do dia 23 foi Cielo 3, Cielo, que subiu 1,42% a R$ 2,14. Já as principais baixas aí ficaram por conta de Melius Cash 3, que caiu 6,34% a R$ 3,10. Get 11, né, num movimento de correção após fortes altas ali no momento em que foram anunciados dividendos da companhia, caiu aí 5,91% a R$ 3,82. RAPV3, Rapvida, caiu 4,16% a R$ 10,59. GNDI 3, né, Notre Dame Intermédica, caindo 3,32% a R$ 61,40, e Pets 3 caindo 2,86% a R$ 16,83. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa na quinta-feira, último dia de pregão que nós tivemos na semana passada aqui no índice Ibovespa. A agenda de indicadores para o dia de hoje. Temos divulgação do Boletim Focus, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos aí, e a perspectiva para os próximos anos em relação aí a câmbio, inflação, taxa de juros e crescimento do PIB, as principais informações que vale a pena ficar de olho.
Aí no exterior, hoje também um dia com pouca movimentação, temos a divulgação aí do índice de desemprego na França e hoje também temos feriado no Reino Unido, por isso cada vez mais as bolsas aí com uma menor liquidez, né, visto que temos aí os mercados aí cada vez tendo menos movimentação nessa última semana do ano. Olhando para fatores que podem mexer com o mercado aí nos próximos dias e no dia de hoje, em meio aí a cenário político com o recesso parlamentar, alguns atores, né, e alguns fatores aí de bastidores começam a mexer e interferir aí com o ambiente político, podendo aí ter desdobramentos aí para o mercado e desdobramentos aí para as próximas semanas também. Primeiro ponto ali em meio a essa a polêmica, né, do plebiscito ali da consulta pública, na verdade, sobre a vacinação de crianças de 6 a 11 anos, existe aí uma política onde está sendo votado a possibilidade e a necessidade de consentimento dos pais e prescrição médica através dessa consulta pública que vai até o dia 4, até o dia 2 de janeiro e deve ser definido sobre a vacinação mais tardar até o dia 4, prazo dado aí pelo STF ao ministro Marcelo Queiroga para incluir as crianças então aí no Programa Nacional de Imunização. Mas, enquanto isso, aí, os secretários estaduais de saúde já descartaram aí a necessidade de uma prescrição médica, ou seja, de um médico aí ter que realmente dar um atestado para que a criança tome a vacina. Então, esses desdobramentos também podem mexer com o mercado e trazer aí novas derrotas aí ao presidente Jair Bolsonaro e à equipe do Marcelo Queiroga, aí que tem mudado e lutado contra alguns aspectos em relação à vacinação de crianças. No Senado, aí, apesar do recesso parlamentar, as falas são de que a reforma tributária e principalmente a discussão sobre o imposto em relação a dividendos vai ser uma das prioridades aí para 2022, então podemos ter mudanças nesse sentido. Isso impacta, obviamente, aí, diretamente no mercado financeiro e traz aí também preocupação para muitos investidores que atualmente aí não tem nenhum tipo de tributação em relação aos dividendos. Aumenta também a pressão em relação aí a reajuste das categorias voltadas ao funcionalismo público federal após o aumento aí dos policiais, né, que nós já falávamos na abertura do nosso Morning Call, e agora os auditores fiscais da Receita aí reforçam aí que podem iniciar um movimento de greve aí durante essa semana. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas certamente vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Continuando aqui, a Anvisa levou aí as ameaças sofridas por técnicos e diretores aí do órgão ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando, isso pode trazer novas discussões e problemas também ao governo, visto que em uma de suas entrevistas o presidente Jair Bolsonaro falou aí que divulgaria aí o nome dos técnicos, né, que aprovaram aí a vacinação para crianças, e após isso aí centenas de e-mails aí ameaçando os técnicos e diretores da Anvisa foram recebidos e podemos ter uma discussão nesse sentido realmente aí em torno do STF, o Supremo Tribunal Federal, trazendo obviamente maior atrito aí entre o judiciário e o executivo. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas certamente vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho aí no campo da economia, essas últimas semanas acabam tendo aí menos movimentação em alguns setores, mas analistas de forma geral de diversas assets e casas aí de análise ainda enxergam com muita cautela aí a bolsa brasileira para esse final de ano e início de 2022, trazendo principalmente aí o risco político e fiscal como os grandes receios aí do mercado, né? Temos aí diversas discussões que podem aí impactar o fiscal brasileiro, ou seja, o Brasil não dar conta de pagar todas as suas dívidas, e em meio aí a eleições do ano de 2022 e diversos desdobramentos que nós temos, também esse risco político acaba afetando bastante a confiança dos investidores a nível global com o mercado brasileiro, aonde leva aí muitos investidores também a buscarem mercados emergentes em outros países que não estejam com um momento tão crítico em relação a risco fiscal e risco político. E lembrando que sempre que há um maior risco, existe a necessidade aí de um pagamento maior de prêmio,
Por isso aí também toda a preocupação em relação à taxa de juros aí para o ano de 2022. Expectativa aí de cenário difícil também é o que os especialistas indicam em relação às empresas que buscam IPO, oferta inicial de ações. As empresas que planejam em 2022 abrir capital na bolsa devem ter uma dificuldade maior, visto que o mercado está mais cauteloso. E se olharmos aí para a grande maioria dos IPOs do ano de 2020 e 2021, eles atualmente aí estão abaixo, muitos deles aí do valor de IPO, e obviamente com um cenário aí de empresas buscando aquisição, né, e M&As, e também com investidores buscando mais a renda fixa do que a renda variável, existe uma tendência aí de uma maior dificuldade em relação à precificação e venda de novos ativos aí listados na Bolsa Brasileira. Vale a pena, óbvio, não existe um consenso, né, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando aí um pouquinho para a economia internacional, o governo chinês anunciou que a prioridade para 2022 é a retomada econômica, apesar aí de um movimento aí que podemos ter a China revendo a sua projeção de crescimento para 2022 de 6% para 5,5%, né, menor do que era a expectativa anteriormente, mas o governo chinês apostando muito na retomada aí da economia e inclusive aí deve estimular aí, é o que o governo chinês falou, através de redução de impostos para alguns setores, para que haja realmente essa retomada aí na China. E obviamente a segunda maior economia do mundo girando maior, isso deve ter reflexos no restante da economia global, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, lembrando aí que um dos principais parceiros comerciais do Brasil atualmente também é a China, então também importante aí para a economia e mercado financeiro nacional. Agora durante as festas, né, esse período aí próximo ao Natal, tivemos novamente aí um aumento de casos de Covid-19 no mundo, né? Isso volta a preocupar investidores, além de Estados Unidos e Europa, um surto um pouco isolado, mas um surto aí na China também preocupa. E lembrando que a China tem adotado aí a política de tolerância zero, então quando tem casos aí em algum local específico, acaba tendo um lockdown, isso acaba mexendo com o mercado aí naquela região e podendo obviamente afetar outros setores e afetar com isso também a economia a nível global. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, a escassez de semicondutores e chips, né, que nós já falamos aqui há diversas semanas, diversos meses, tem aumentado aí, a dificuldade em relação aí às montadoras, e agora as montadoras alemãs anunciaram aí um aumento no preço de veículos, algo que já havíamos visto aí em outras montadoras, e esse movimento deve continuar aí pelo menos até o início do segundo semestre de 2022, devido aí à escassez de chips e semicondutores. Especialistas acreditam aí na manutenção de dividendos altos ainda em relação à Petrobras para o ano de 2022, mas por se tratar aí de um ano eleitoral, muita discussão também em relação à política de preços, então podemos aí ter muita movimentação nesse setor e principalmente aí na Petrobras, né, uma das principais companhias aí que compõe o índice Bovespa, então vale a pena ficar de olho nesses movimentos também. Olhando para as varejistas que têm sofrido bastante aí durante o ano, principalmente aí com a queda do poder de compra, né? A inflação que tem afetado e obviamente aí outros aspectos que mexem aí com o cenário, viram aí nas vendas de Natal um crescimento menor do que o ano de 2020, onde as lojas ainda estavam fechadas. Isso acaba preocupando bastante, principalmente aí em um cenário em que as principais movimentações aí de Natal foram aí em setores de alimento e alguma coisa em setor de vestuário, então um movimento bem fraco e para as varejistas, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e obviamente nos próximos passos das empresas de varejo a nível nacional para retomar aí o crescimento durante o ano de 2022. Companhias aéreas a nível global aí têm sofrido bastante com cancelamentos de voos por conta da variante Omicron. Só os cancelamentos por conta dessa variante ultrapassaram 7.000 cancelamentos nas últimas semanas. O Brasil ainda não foi afetado nesse sentido, mas obviamente aí podemos ser afetados em um outro momento, e o que afeta a economia global afeta também indiretamente ou diretamente aqui o resultado do mercado corporativo e do mercado financeiro brasileiro.
Continuando aqui o modelo de trabalho híbrido, né, que muitas empresas têm adotado, com parte dos funcionários aí de maneira remota, outros presenciais, ou mesmo alguns dias presenciais e outros aí atuando remotamente em home office, tem afetado também o setor de restaurantes, né? O setor de alimentação em geral sofreu muito aí, o setor de serviços, bares, restaurantes durante a pandemia. Alguns têm se recuperado aí nesse momento, agora final de ano, nos últimos meses, mas aqueles estabelecimentos que estão localizados principalmente em área comercial ainda sofrem bastante aí com a redução do público e lembrando também a redução do poder de compra, né, que acaba afetando também o mercado de forma geral. Agora já são 6h11 da manhã, o mercado aí com menos notícias, né, principalmente por ser uma semana aí mais curta, onde nós não temos pregão aí na sexta-feira. Também proximidade aí do ano novo, então investidores e o mercado aí não tende a não assumir muitos riscos, por isso um dia menos movimentado, mas vale a pena também ficar de olho na abertura e fechamento de mercado. Nesse momento aí as bolsas asiáticas já estão fechadas. Às 5h30 da manhã tivemos fechamento da bolsa chinesa, que lateralizou positivamente, uma alta de 0,04% a 14.715 pontos, mesmo em meio a esse surto aí de Covid-19, então trazendo um olhar positivo aí no dia de hoje para o mercado asiático. Olhando ainda para a Ásia, a bolsa Nikkei no Japão, que havia vindo de fortes altas na semana passada, entra num movimento aí de correção e óbvio existe essa preocupação em relação ao aumento de casos e por isso aí às 3 horas da manhã a bolsa Nikkei fechou com leve queda de 0,37% a 28.676 pontos. Olhando aí para os demais mercados, bolsas europeias que já estão operando e também pré-market dos Estados Unidos, uma oscilação bem grande aí nas últimas horas, com as bolsas trabalhando aí próximo da estabilidade, operando entre perdas e ganhos na sua maioria. Nesse momento aí o DAX na Alemanha cai 0,05%, o CAC na França cai 0,10%, no Reino Unido temos feriado, então bolsa fechada aí no dia de hoje, e o pré-market lá dos Estados Unidos traz aí também um cenário próximo da estabilidade. Temos Dow Jones nesse momento aí num 0 a 0, S&P 500 subindo 0,10 e Nasdaq no pré-market aí sobe 0,20 nesse momento aí 6h13 da manhã, um dia com bastante oscilação, onde o Ibovespa também tende a seguir as bolsas internacionais, apesar de nos últimos dias termos tido um descolamento aí das bolsas internacionais. Vale a pena ficar de olho em alguns desdobramentos, lembrando aí que o cenário interno aí tem pouca movimentação, mas que principalmente aí os casos relacionados a risco fiscal, aumento aí dos gastos em relação aí ao funcionalismo público e toda essa pressão pode obviamente aí afetar o mercado brasileiro e o índice Ibovespa novamente ter um descolamento, né, visto que o mercado é soberano e muitas mudanças podem acontecer. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Amanhã, a partir das 5h50, nós nos vemos novamente aqui para mais um bate-papo aí, trazendo o que movimenta o mercado do dia de hoje. Obrigado, bons negócios, uma boa semana e até amanhã. Tchau, tchau.